Vamos conversar sobre as modalidades e os tipos de licitação? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E essa é uma videoaula revisional especial para os meus alunos e alunas da disciplina de Direito Administrativo, em que eu vou falar sobre os aspectos mais importantes de cada uma das modalidades de licitação previstas aí na Lei 8666 de 93 e também da Lei do Pregão. Então eu já aviso desde já que essa videoaula não substitui uma leitura completa do material, uma leitura da letra da lei, uma leitura de uma doutrina que trate especificamente da temática. Aliás, eu vou colocar aqui embaixo, além do link para vocês acessarem a legislação, a indicação da doutrina que eu utilizei para preparar essa aula, a doutrina do professor José dos Santos Carvalho Filho, de Direito Administrativo. Pode clicar no link aqui embaixo, porque comprando por este link, você ainda está prestando uma contribuição aqui para o meu canal, para a minha produção de conteúdos. Então, feitos esses avisos, né, de que essa videoaula tem uma proposta só revisional mesmo, eu não vou esgotar a temática, é mais para dar um direcionamento nos estudos. Vamos começar. Gente, as modalidades de licitação, elas representam o caminho que vai ser percorrido pela administração pública na hora de adquirir bens ou contratar prestação de serviços. Vocês não podem confundir modalidades de licitação com tipos de licitação. Tipos de licitação está relacionado aí ao critério para julgamento que a administração pública vai utilizar. Então, num primeiro momento, nós falaremos sobre as modalidades de licitação e em um segundo momento aqui nós vamos abordar os tipos de licitação. Então, com relação às modalidades de licitação, elas estão previstas no artigo 22 da Lei 8.666 de 93. Mais uma vez, vou colocar o link aqui embaixo. Então, são 5 modalidades de licitação que a 8666 de 93 ela reconhece: a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. Além disso, existe uma outra modalidade de licitação, que é o pregão, que é a modalidade de licitação mais nova, que está prevista aí na Lei 10.520 de 2002. Vou colocar aqui embaixo, então, uma 6ª modalidade, que é o pregão. Gente, o primeiro critério para se definir qual dessas modalidades de licitação que vai ser utilizada é o valor. Então, a depender do tipo de prestação de serviço que a administração pública vai contratar, né, dos bens que ela precisa adquirir, o primeiro critério está relacionado ao valor. Então, vocês vão ver que, especificamente com relação às 3 primeiras modalidades de licitação, a concorrência, a tomada de preços e o convite, você vai ver que o convite, ele se refere à licitação, na modalidade de licitação, para compras e serviços, né, para para contratação de obras e serviços de engenharia mais baratos. A tomada de preços, a gente já está falando de valores médios, e a concorrência, nós vamos falar aí de licitações, né, de maior vulto, nas palavras do professor José dos Santos Carvalho Filho. E aí, onde é que estão esses valores? Esses valores referentes a cada modalidade de licitação, eles estão previstos no Decreto 9.412 de 2018, também vou colocar aqui embaixo. Toda vez que você for estudar modalidades de licitação, você tem que sempre verificar o decreto onde estão dispostos esses valores, né? Esses valores você não vai tomar como referência a 8666 de 93, e sim você vai tomar como referência este decreto. Então, muito cuidado aí com videoaulas desatualizadas, com materiais desatualizados, porque estes valores eles mudam, ok? Então, eu vou falar aqui primeiro sobre a concorrência. Você encontra informações sobre a concorrência no artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93, e também no artigo 22, parágrafo 3º da mesma lei, ok? É a previsão legal. O que é a concorrência, basicamente?
A concorrência, ela é a modalidade de licitação que ela tem um procedimento mais completo. Portanto, ela tem um formalismo mais acentuado, nas palavras do professor José dos Santos Carvalho Filho. Então, quando a gente fala lá, né, sobre as fases da licitação, aquele tanto de fase, geralmente aquelas fases da licitação na modalidade mais completa possível, nós estamos falando da licitação na modalidade concorrência. A concorrência, ela exige aí uma fase de habilitação preliminar. Então, quaisquer interessados podem participar de uma licitação na modalidade concorrência, só que exige aí essa habilitação preliminar. O momento da habilitação é o momento em que os interessados em vender, em prestar serviços para a administração pública, eles vão mostrar que eles atendem aí os requisitos, né, de natureza legal para prestarem serviços para a administração pública. Então, a concorrência exige uma habilitação preliminar, qualquer pessoa pode participar, qualquer interessado, né, pessoa física ou jurídica. A concorrência, ela também vai possuir uma publicidade mais ampla, né, nas palavras do professor José dos Santos Carvalho Filho. Ela vai ter que ser divulgada aí para o maior número possível de interessados. E com relação aos valores da concorrência, na data que eu estou gravando este vídeo, né, estou gravando este vídeo em setembro de 2020. Então, aqui, a modalidade de concorrência, no caso de obras e serviços de engenharia, nós estamos falando de licitações cujo valor é acima de R$3.300.000. E no caso de compras e serviços, nós estamos falando de licitação de valor acima de R$1.430.000, ok? Nada impede, né, em se tratando de licitação, quem pode mais pode menos. Nada impede que em valores inferiores a estes, né, se a administração pública não quiser usar a tomada de preços ou o convite, que ela utilize a modalidade de concorrência. Mas é mais comum a concorrência para valores mais altos, tipo esses que eu apontei, né? O primeiro critério vai ser o do valor. Temos também outras situações em que a licitação vai ser feita na modalidade de concorrência. Por exemplo, o artigo 19 da 8666 de 93 fala que na hora da administração pública, né, comprar e alienar bens imóveis, não importa o valor, via de regra, a modalidade de licitação a ser utilizada vai ser a concorrência. Lembrando que para a administração pública alienar bens móveis, a modalidade de licitação é o leilão, da qual nós já vamos falar. Também é utilizada a licitação na modalidade concorrência para concessões, né? A concessão, a gente trata melhor desse assunto dentro de contratos administrativos, mas na hora da administração pública delegar aí alguns serviços públicos, por exemplo, quando a administração pública ela quer contratar uma empresa para poder fazer a gestão dos pedágios em uma determinada rodovia. Então, ela vai ter que necessariamente realizar licitação e a modalidade utilizada vai ser a concorrência. E a concorrência também é a modalidade de licitação utilizada preferencialmente em licitações internacionais. Lembrando que a regra são licitações com empresas brasileiras, mas em alguns casos poderão ser utilizadas licitações internacionais, ok? Feitas as observações gerais sobre a licitação na modalidade de concorrência, vamos falar sobre a licitação na modalidade de tomada de preços. Gente, a tomada de preços já é para licitações de médio vulto, né, de valores médios, aí, como diria o professor José dos Santos Carvalho Filho. Então, segundo o artigo 22, parágrafo 2º, nós estamos falando de uma modalidade de licitação apenas para interessados, né, por exemplo, para empresas que possuem cadastro de fornecedores. Então, nós estamos falando aí de fornecedores que sejam cadastrados junto ao órgão para o qual ele pretende vender algum bem ou prestar algum serviço. Nós temos em âmbito federal, né, o SICAF, né, que é o Sistema de Cadastramento de Fornecedores em âmbito federal. Então, só pode participar de licitação na modalidade de tomada de preços aqueles interessados que possuem cadastro junto ao órgão para o qual eles pretendem, né, vender
ou prestar serviços. E aí, na fase da habilitação, o interessado ele vai simplesmente apresentar o certificado de cadastramento, ele não vai precisar apresentar aí toda a documentação que ele apresentaria, por exemplo, na licitação, na fase da habilitação, na modalidade concorrência. E aí, quem que não for cadastrado pode participar de licitação na modalidade tomada de preços? É claro que pode. Não é, seria injusto se não pudesse. Então, quem não for cadastrado pode aí atender os critérios para cadastramento até o 3º dia anterior à licitação. Gente, com relação às licitações internacionais, né, preferencialmente elas são realizadas na modalidade de concorrência, mas eventualmente pode ter licitação internacional na modalidade de tomada de preços, né, ou até convite. Mas, no caso da tomada de preços, o mesmo critério do cadastramento é exigido. Então, a doutrina entende que o fornecedor ele precisa ter cadastro, né, junto ao cadastro, né, de fornecedores internacionais daquele órgão. Com relação aos valores na tomada de preços, na data que eu estou gravando esse vídeo, obras e serviços de engenharia, os valores referentes a essa licitação, essa modalidade de licitação, vão ser de até R$ 3.300.000. E, no caso de compras e serviços, os valores vão ser de até R$ 1.430.000 para que a administração pública escolha a licitação na modalidade tomada de preços, ok? Uma outra modalidade de licitação é a licitação na modalidade convite, que está prevista no artigo 22, parágrafo 3º, que, segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, mais uma vez o link para você adquirir a obra dele está aqui embaixo, é para aquelas licitações de menor vulto, para aquelas licitações mais baratas. Então, o convite é a licitação mais simples de você ser executada, de você executar na prática, né? O convite ele pode ser internacional quando no Brasil não existir um fornecedor apto a fornecer aquilo que a administração pública está precisando, mas deverão ser observadas, né, as regras próprias da licitação internacional, inclusive quanto ao valor, né, daquilo que está sendo adquirido na modalidade convite. E, aliás, quanto aos valores, vocês vão ver que a licitação na modalidade convite é uma licitação bem mais barata. Nós estamos falando de compras e serviços de engenharia, cujo valor, na data que eu estou gravando esse vídeo, não ultrapassa R$ 330.000, ok? E com relação a compras e serviços, até no máximo R$ 176.000. Como é que funciona? Só para você entender, nas outras modalidades de licitação, o ponto de partida para essa licitação acontecer, para as pessoas ficarem sabendo, é a publicação do instrumento convocatório. Então, na tomada de preços, na concorrência, nós temos um edital que é publicado convidando interessados a participarem da licitação. Esse edital ele é um instrumento convocatório. Na licitação na modalidade convite, não há edital. O instrumento convocatório é a chamada carta convite. Então, a administração pública, ela literalmente manda um convite para três empresas, 3 interessados daquele ramo, né, para ver se elas querem ali, se elas têm interesse em prestarem um serviço ou em venderem algum bem para a administração pública, ok? Então, a primeira característica da licitação na modalidade convite é que ela não possui edital. O instrumento convocatório é a carta convite. Nas palavras do professor José dos Santos Carvalho Filho, na modalidade de licitação convite é a que dá mais margem de atos de improbidade para maus administradores, porque é aquela modalidade que permite que a administração pública fique realizando licitações só com a panelinha, né, só com aquele grupinho ali de sempre, né, que ela habitualmente convida. Então, o professor José dos Santos Carvalho Filho faz essa crítica. A licitação na modalidade convite, né? A carta convite precisa ser enviado com antecedência mínima de 5 dias úteis e precisa ter pelo menos 3 convidados aí que são fornecedores daquele ramo do objeto da licitação. Esses 3 convidados podem ser cadastrados ou não cadastrados.
Outros interessados podem participar. Vamos supor que eu não fui convidada, não recebi a carta convite, mas eu fiquei sabendo da licitação. Essa carta convite, ela tem que ser afixada, né, em um local aí de fácil visibilidade. Eu posso participar? Eu posso entrar de penetra, entre aspas, nessa licitação? Pode. Então, outros interessados podem participar, mas o interessado ele precisa ser cadastrado. Então, na licitação na modalidade de convite, o interessado pode participar só se ele for cadastrado e aí tem que comunicar à administração pública com pelo menos 24 horas de antecedência dessa intenção de participar. E aí, gente, se a administração pública está mandando carta convite sempre para o mesmo grupinho, né, para os mesmos interessados, com o passar do tempo, se houver mais de 3 possíveis interessados, a cada nova licitação na modalidade convite, a administração pública ela vai precisar convidar um novo fornecedor. Foi uma tentativa aí, né, que foi feita de minimizar esse favorecimento, né, esses atos de improbidade que podem acontecer nessa modalidade de licitação. E aí, o que vocês vão lembrar? Por limitação de mercado, por exemplo, só existe 2 empresas do mesmo ramo que fornecem aquele produto ou que prestam aquele serviço. Ou mesmo por falta de interesse dos participantes, a administração pública pode realizar essa modalidade de licitação com menos de 3 licitantes, né? Que é pelo menos 3, mas eventualmente ela pode realizar com menos de 3, mas aí precisa ser justificado e nunca será a regra. Uma outra modalidade de licitação é a modalidade de licitação concurso. E aí você que está me assistindo, que é concurseiro profissional, não vai confundir a licitação na modalidade de concurso com o concurso para ingresso nos quadros da administração pública, porque são 2 coisas completamente diferentes. A licitação na modalidade de concurso, ela está prevista no artigo 22, parágrafo 4º da Constituição, e nós estamos falando de uma modalidade de licitação em que a administração pública ela vai selecionar um trabalho técnico, científico ou artístico e vai, como uma forma de incentivo, atribuir um prêmio, alguma espécie de remuneração ao vencedor. Então também tem um instrumento convocatório, né? Também tem um edital que vai ser publicado aí para participação. É um dos maiores prazos da lei de licitação, né? O edital na modalidade de concurso vai ser publicado aí com antecedência mínima de 45 dias. Já a gente vai falar sobre os prazos. Mas o que é essa modalidade de licitação então? A licitação na modalidade de concurso, ela vai selecionar um trabalho técnico, por exemplo, fazer uma seleção de um projeto arquitetônico, um trabalho artístico, por exemplo, ela vai selecionar aí um artista para fazer um monumento artístico, né, para, por exemplo, em comemoração ao aniversário da cidade, só a título de exemplo. Ou mesmo vai selecionar um trabalho científico que vai fornecer aí para a administração pública algum tipo de pesquisa. Então, no caso dessa licitação, dessa modalidade de licitação, a instituição de um prêmio ou de remuneração para o vendedor, aqui não são aplicáveis, né, os tipos de licitação, os critérios para julgamento, do qual a gente vai falar já, que a administração pública já utiliza. Por quê? Aqui a gente está falando de uma análise que ela pode ser uma análise subjetiva. Então, o monumento comemorativo dos 50 anos da cidade. Eu posso olhar para aquele monumento e achar horroroso, mas as pessoas que entendem, né, de arte, a comissão que vai ser designada para essa licitação na modalidade de concurso, ela pode julgar que aquele monumento tem lá o seu valor. Então, a gente está falando de uma análise que ela pode ser subjetiva, mas é claro que ela não deve ser aí completamente arbitrária, né, de forma a favorecer alguém descaradamente. Uma outra modalidade de licitação, que é o leilão, né, está prevista aí na Lei de Licitações e Contratos, 8666 de 93, no artigo 22, parágrafo 5º. Então, nós estamos falando da venda de bens móveis inservíveis para administração, ou mesmo de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Então, a licitação na modalidade de leilão é a modalidade que a administração pública utiliza para vender
bens que são inservíveis para a administração pública. Então, por exemplo, carteiras escolares, né? A administração pública comprou uma nova remessa de carteiras escolares, carteiras das escolas públicas, e está vendendo as antigas que ainda estão em bom estado de conservação, mas ela não usa mais. Leilão. Serve para vender veículos, por exemplo, qualquer bem móvel inservível para a administração. A gente tem aí a licitação na modalidade de leilão para poder vender, né, alienar, para vender produtos legalmente apreendidos. Então, por exemplo, quando você importa um determinado bem, você tem que pagar, né, os tributos correspondentes e tal, e vamos supor que se você não pagou, você não consegue retirar o produto, e aí a Receita pode depois promover um leilão desses bens legalmente apreendidos, daí os interessados podem ir lá tentar adquirir. Então, licitação na modalidade de leilão, e também serve para poder a administração pública vender bens legalmente penhorados aí no curso de processos judiciais. Ok? Essas são as características gerais. Temos também a licitação na modalidade pregão, e aí a licitação na modalidade pregão não está prevista na 8666 de 93, e sim na Lei 10.520 de 2002, vou colocar o link para você aqui embaixo, e no decreto do pregão eletrônico, que atualmente o decreto do pregão eletrônico é o decreto 10.024 de 2019. Muito cuidado com materiais e videoaulas desatualizados que vocês assistem por aí, vou colocar o link aqui embaixo também. Então, o artigo 1º, né, da Lei 10.520 de 2002 fala para que serve a licitação na modalidade de pregão. Nós estamos falando, né, da aquisição de bens e serviços comuns, aqueles que a administração pública usa em seu dia a dia. E aí o parágrafo único ele fala que bens e serviços comuns são aqueles que o padrão de desempenho, de qualidade, que pode ser definido da forma mais objetiva possível no edital. Então, essa lei do pregão, ela vale para a União, Estados, Distrito Federal e municípios, vale para toda a administração pública direta e indireta. E, como eu falei, nós estamos falando de aquisição de bens e serviços comuns, né? Aqueles que podem ser definidos objetivamente no instrumento convocatório, por meio de um padrão que o mercado usa. Não existem critérios de valor no pregão. O critério de julgamento, o tipo de licitação vai ser sempre com base no menor preço, porque o objetivo da licitação na modalidade de pregão é a administração pública economizar, então o critério de julgamento sempre o do menor preço. Características do pregão, pessoal, é permitido, né, a quem está concorrendo à licitação na modalidade pregão abaixar o preço constante na proposta. Então, uma vez que as propostas elas são abertas, os participantes poderão fazer lances verbais e sucessivos para conceder aí um desconto para a administração pública. Então, às vezes eu estou participando de uma licitação na modalidade pregão, por causa de R$1, R$2 eu vou perder essa licitação. Então, é permitido aí que os licitantes abaixem o preço, né, conforme a sua conveniência. Na licitação, na modalidade de pregão, existe uma inversão das fases tradicionais de licitação. Então, enquanto na Lei 8666 de 93, primeiro ocorre a habilitação e depois ocorre o julgamento, primeiro vê se as empresas estão em dia com as questões legais para depois abrir o envelope referente às propostas, aqui no pregão é o oposto. Primeiro a administração pública vai avaliar as propostas e aí, conforme ela for escolhendo a melhor proposta, aí ela vai verificar a habilitação, vai ver se aquela empresa está habilitada. Se essa empresa não estiver habilitada, ela vai passar aí para a empresa que tem a segunda melhor proposta, né? Até chegar em uma que foi a que teve a melhor proposta e que está habilitada. No pregão não tem comissão de licitação, igual nas outras modalidades que eu falei. No pregão existe um pregoeiro que vai ser responsável pela licitação e uma equipe de apoio. Ok? Prazo de divulgação do pregão é de no mínimo 8 dias úteis entre a realização e a ocorrência, entre a divulgação, e a realização da licitação propriamente dita. O pregão ele tem fase de recurso, né? A fase de recursal ela é uma fase única de recurso e ele pode ser presencial ou eletrônico com base naquele decreto que eu falei.
Existem algumas vedações da lei de licitação em relação ao pregão, perdão, da lei do pregão, né? O pregão tem uma lei própria em relação ao pregão. Então, a lei, as empresas, elas não podem precisar pagar nada para a administração pública para poderem participar. Então, olha só, a lei, ela não pode estabelecer nenhum tipo de... A lei, ela veda que a administração pública cobre algum tipo de taxa para as empresas que querem participar. A lei, ela também veda que as empresas, elas precisem pagar, por exemplo, pelo edital. Então, a administração pública não pode cobrar, condicionar a participação na licitação ao pagamento do edital. Claro que isso é de uma época, né, gente? Hoje em dia os editais, eles são todos publicados na internet. Isso é de uma época que você tinha que ir lá na prefeitura, pedir para ver o edital, né, pedir para tirar um xerox. Aliás, não pode cobrar nada das empresas que querem participar, mas se a administração pública fornecer uma cópia do edital, um xerox, qualquer coisa assim, usando recursos da própria administração, a administração pública ela pode pedir aí a reposição destes custos. Então temos algumas vedações, né, proibições, significa isso, né, a lei não pode cobrar nenhum tipo de taxa, de garantia, né, a lei não pode, não permite que seja cobrado aí pelo edital. O que ela permite no máximo é a reposição de um eventual custo que a empresa, que a administração pública for ter, né, para fornecer um edital. Aí o custo com xerox pode ter cobrança, mas via de regra não pode ter nenhum tipo de cobrança, ok? Essas são as características gerais aí das licitações, né? Se você é meu aluno, minha aluna, você já assistiu essa aula. Nós estamos falando aqui só de características gerais mesmo, ok? Então é importante aí que vocês participem, que vocês, enfim, leiam depois, né, os materiais completos, estudem por uma doutrina. Ok? Ainda nós precisamos falar hoje sobre tipos de licitação. Tipos de licitação são os critérios que a administração pública usa para julgar, que ela usa para escolher quem que ganhou dentre os licitantes interessados naquela licitação. Então, o tipo de licitação, o critério para o julgamento mais utilizado é o do menor preço, é a regra, ok? Então, será o principal critério de julgamento da licitação. Aí você tem que olhar aí o artigo 19 da Lei de Licitações e o artigo 26. Então, o menor preço é quando o critério para julgamento, para escolher a melhor proposta, é aquela mais barata, ok? Então, o menor preço, desde que atenda aos critérios do edital. A professora Maria Silva Zanella de Pietro, que eu utilizei para preparar essa parte da aula, vou até colocar o link aqui para caso você se interesse em adquirir a obra dela. Ela fala, né, que o critério de julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio para a administração pública. Com relação à melhor técnica, é um outro tipo de licitação. O artigo 46, ele fala que a melhor técnica é para aquela licitação que visa a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual, ok? Então, para a própria redação do dispositivo, né, segundo a professora Maria Silva Zanella de Pietro, você vê que a escolha deste critério acaba sendo uma decisão um pouco discricionária por parte da administração pública. É parecido, né, com um concurso, mas não é a mesma coisa, ok? Com relação à técnica e preço, nós estamos falando de serviços que possuam uma natureza predominantemente intelectual, mas que, dentre aquele que tem a melhor técnica, né, dentre as opções apresentadas para a administração pública com a melhor técnica, vai ser considerado o preço também. Então, a professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela fala que no critério de técnica e preço, o instrumento convocatório ele vai definir, né, os parâmetros a serem observados nas propostas técnicas e do preço. Então, aí a comissão de licitação ela vai fazer a avaliação. Temos o critério do maior lance ou oferta, que é utilizado quando a administração pública ela vai vender, vai alienar, mais comumente na modalidade de licitação pregão, que o critério na modalidade de licitação leilão,
pessoal, que o critério é o maior lance ou oferta, ok? E por fim nós temos aí que só verificar os prazos. Antes de falar sobre os prazos, vamos só recapitular. A licitação, o critério para julgamento, a administração pública pode escolher a melhor proposta com base no menor preço, que é a regra, na melhor técnica, ok? Para aqueles serviços com natureza predominantemente intelectual, pode usar o critério da técnica e preço e o do maior lance ou oferta, que é quando a administração pública ela vai vender ou alienar. Com relação aos prazos, a administração pública ela trabalha aí com prazos de 45 dias, 30 dias, 15 dias, 8 dias e 5 dias. Sendo que 8 dias são 8 dias úteis e 5 dias são 5 dias úteis. Então vamos lá. O prazo de 45 dias, no mínimo, né? Todos esses prazos são os prazos mínimos. O prazo mínimo de 45 dias é utilizado na licitação na modalidade concurso. Então, mínimo de 45 dias entre a publicação do edital e a realização da licitação. E é utilizado também na modalidade concorrência quando a licitação for de empreitada integral, melhor técnica e preço. Então, a licitação na modalidade concorrência, empreitada integral, melhor técnica e preço, é utilizada aí este prazo mínimo de 45 dias entre a publicação do edital e a realização da licitação. Temos um prazo de 30 dias, um prazo mínimo de 30 dias, que é utilizado na modalidade de licitação concorrência. Para todos os outros casos de concorrência, a regra vai ser o prazo mínimo de 30 dias. E na licitação, modalidade de licitação tomada de preços, prazo mínimo de 30 dias entre a publicação do edital e a realização da licitação, se for tomada de preços do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Temos um prazo de 15 dias que é utilizado aí nas outras situações de tomada de preços, na licitação na modalidade de tomada de preços, e 15 dias também o prazo mínimo da licitação na modalidade leilão. Temos aí 8 dias úteis, que é o prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização da licitação na modalidade pregão, 8 dias úteis, e 5 dias úteis, que é o prazo mínimo entre o envio do instrumento convocatório, que é a carta convite, e a realização da licitação, ok? Na dúvida, consulte a letra da lei, estude por uma boa doutrina. O objetivo dessa aula é fazer mesmo uma revisão geral. Deixa um like aqui se esse conteúdo foi útil para você, deixa um comentário e até mais.